Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do verso 1 e nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Irmãos, nós já vimos tudo que estava envolvido nessa passagem de Daniel. Nós já começamos a ver que foram escolhidos jovens de nobre linhagem, jovens da realeza, para assistirem diante do rei. Nós já vimos que Daniel, e seus amigos, eles eram homens com uma capacidade intelectual destacada. Eles foram separados para assistirem no palácio do rei. E nós vemos que essa bondade, entre aspas, do rei, de lhes fazer comer das suas finas iguarias e de dar-lhes o mantimento por esses 3 anos, enquanto lhes eram ensinados a cultura dos caldeus, isso era uma artimanha para fazer com que eles se esquecessem de quem eles eram, né? Que eles se esquecessem que eles eram povo de Deus, que eles eram descendência de Abraão, que eles abdicassem da sua origem, que eles vivessem no meio da luxúria, da ostentação, mesmo o rei fazendo questão de lembrar que eles eram cativos, que eles eram escravos. Mas o interesse deles, o interesse do rei, é que eles servissem de modelo para que os outros cativos não dessem trabalho nessa dominação dos caldeus sobre Israel. E aqui nós vemos, a partir do versículo 9, nós paramos, a última coisa que nós falamos foi que Daniel ele resolveu firmemente não contaminar-se, lá no versículo 8, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Muitas pessoas falam que
Eles criaram uma dieta nova, trazem isso para o nosso dia a dia de uma forma inescrupulosa. Não é disso que o texto está tratando. Ele não está tratando da dieta, de uma dieta saudável, de algo que vai trazer bem-estar. Não está tratando disso. Está tratando de uma artimanha que foi feita pelo rei para seduzir aqueles jovens. E quando se é jovem, se deslumbra-se muito mais facilmente com as coisas, com o poder, com a riqueza, com a ostentação. Os jovens, eles são mais suscetíveis a isso. E Daniel, ele resolve, não porque ele era melhor do que os outros, mas porque o Espírito do Senhor já estava agindo no seu coração. E ele, como profeta, ele vê que naquele momento, naquela situação específica, ele decide não se contaminar. Tanto que depois em toda a história de Daniel, você não vê que ele faz mais isso. Ele vai assistir no palácio do rei, ele vai comer das finas comidas do rei, ele vai beber do vinho real. Mas naquele momento especificamente, ele não deseja se contaminar. E aí no versículo 9, ele continua a narrativa. E ele fala assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eles estavam a cargo do chefe dos eunucos. Ele ia tomar conta desse grupo e depois de um tempo determinado, esses jovens seriam apresentados diante do rei para que pudessem trabalhar na corte. Provavelmente seriam sátrapas, seriam governadores, seriam superintendentes para tomar conta do povo judeu. E aqui nós vemos que o Daniel, ele chega para esse chefe e aqui ele coloca essa frase para nos dizer que o seu pedido ele não fora em vão, que ele, da parte de Deus, ele alcançou misericórdia e compreensão. O interessante é que esse crime ele seria considerado diante do rei uma pena, um crime que mereceria pena capital, se tudo que ele falasse ao chefe dos eunucos fosse contado ao rei. A ordem de um rei, se ela fosse quebrada, ela era punida com a morte. Então, o rei deu uma ordem para o chefe dos eunucos que eles fossem mantidos por 3 anos, tá? E que recebessem da comida, aquelas finas comidas, né? Você imagina, nós hoje sendo obrigados a comer da comida mais fina que comem os nossos governantes, eu vou ser obrigado a comer isso. Se chega ao ouvido daquele rei, que alguns daqueles jovens, eles não querem se contaminar com aquelas comidas, não que a comida tivesse alguma coisa de ruim, e a gente vai falar mais sobre isso lá para frente, mas porque aqueles jovens perceberam a astúcia e a maldade no coração daquele rei, a punição seria a morte. E aqui nós vemos que eles alcançam misericórdia e o favor dele. É muito provável que ele não tenha usado o termo poluir e que ele tenha chamado a comida real de imunda, no sentido estrito dessa palavra. Mais uma questão que poderia ser inferida pelo rei, quando o chefe dos eunucos, se ele não houvesse de misericórdia com eles, chegasse para o rei e falasse: olha, alguns daqueles não querem comer da tua comida, mas eles estão me pedindo permissão para comer verduras, porque eles não acham lícito ingerir a comida que o rei está oferecendo. Por mais que o rei ele fosse sagaz, por mais que o rei tivesse mais intenções, era uma afronta não aceitar aquilo. O rei ele poderia muito bem se perguntar: mas como isso acontece? Eu dou honra a esses escravos, eu posso estar tratando deles como eu trato dos demais, mas eu os estou alimentando com as delícias da minha mesa, como se eles fossem os meus próprios filhos.
E ainda assim, eles desprezam a minha comida e o meu vinho, como se eu próprio estivesse poluído. E Daniel, ele sabia disso. Ele não era inocente quando ele faz essa petição ao chefe dos eunucos. Ele sabia o risco que ele estava correndo. Eles já foram arrancados da sua nação, da sua terra, foram arrancados da sua família, tratados como escravos, né? Se bem que eles estavam numa situação muito melhor que a dos outros escravos. Mas ele sabia que ele corria risco de vida ao querer não se contaminar com as finas iguarias do rei. E essa é a razão porque ele fala aqui nesse versículo 9, que ele sabia que estava debaixo das graças do chefe dos eunucos. Agora, parece que tem uma contradição aparente, né? E daí que nós chegamos a essa conclusão de que a graça do chefe dos eunucos foi não ter contado ao rei. Porque no próximo versículo nós vamos ver que simplesmente o chefe dos eunucos recusa o pedido dele. Por medo, ele vai falar que não vai conceder o que ele estava pedindo. Mas aqui Daniel, ele mostra que estava debaixo dessa bondade incomum. Lembre-se que o chefe dos eunucos ele está tratando com cativos, escravos. Mas ele demonstra uma bondade incomum de não contar essas coisas ao rei. E nós sabemos que nas cortes, nos palácios, né, onde os poderosos assistem, muitos bajuladores, eles gostam de fazer fofoca, eles gostam de contar coisas aos seus superiores, aos seus senhores, né, para mostrar o quanto eles estão preocupados em que as ordens daquele superior sejam cumpridas. O chefe dos eunucos ele não faz isso, né? Deus, ele, pela sua providência, ele vai tratando dessas coisas para que a sua glória, para que a sua majestade, para que tudo aquilo que está no seu coração, a sua vontade, ela seja feita, como nós vamos ver no decorrer dessa narrativa. Se houvesse qualquer cumplicidade da parte do chefe dos eunucos, e nós vemos aqui que houve, dele não contar, essa cumplicidade, ela está visível nessa misericórdia que Daniel menciona. Era algo inesperado que um chefe, alguém que se reportava direto ao rei, não contasse ao rei que uma ordem dele havia um pedido para que se descumprisse essa ordem, né? Esse chefe dos eunucos, ele não tinha nenhum motivo para atender o que Daniel estava pedindo. Pelo contrário, era muito mais fácil para ele chegar para o rei e falar: esses 4 aqui não querem comer da sua comida, manda de volta, traz outros, porque esses aí vão dar trabalho, né? Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele alcança essa graça diante do chefe dos eunucos. A intenção de Daniel, ela não é duvidosa, ele não hesita, ele não pensa 2 vezes, mesmo diante da resistência do chefe dos eunucos, em escolher o caminho que o manteria puro e íntegro. Ele, como diz o versículo 8, ele resolve firmemente no seu coração que não se contaminaria com os prazeres da corte babilônica naquele momento, porque o intento disso era fazer com que eles esquecessem que eles eram filhos de Abraão, que eles esquecessem da sua cultura, que eles aprendessem as ciências dos caldeus, que eles aprendessem a língua dos caldeus, e inebriados por todo aquele luxo, por todos aqueles prazeres, eles relegarem o Senhor a segundo plano. E aqui ele vai mostrar que ele escapa do perigo com a ajuda do chefe dos eunucos, que o trata bondosamente, quando ele poderia tê-lo entregue diretamente nas mãos da morte.
a forma das palavras com que as coisas são colocadas, ela deve ser observada, que Deus concede a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Deus o coloca em graça e misericórdia. Graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele poderia ter utilizado uma expressão comum e dito que ele estava simplesmente alcançando o favor do chefe dos eunucos, mas ele atribui isso à beneficência divina. Ele não atribui isso a um acaso, a uma contingência. Não, o chefe dos eunucos, ele não acordou de bom humor naquele dia. Ele não simplesmente ele estava bem disposto porque ele estava perto de tirar férias, ou que ele recebeu um aumento salarial, ou porque ele recebeu uma boa notícia. Não. Ele atribui à graça de Deus, a beneficência e a bondade divina, o fato de encontrar um homem ímpio, tão bondoso e tão bem disposto. Essa palavra, essa frase, né, que Deus o colocou em graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, no Salmo 106, ele fala assim, é uma frase comum no hebraico: Deus colocou os judeus sob misericórdias perante os gentios quando os levou cativos. E isso é uma coisa interessante, porque nós vemos isso quando Deus trata com os seus filhos, quando Ele manifesta o seu juízo, a sua misericórdia acompanha os seus filhos. O seu castigo é o castigo de um pai que ama, que quer trazer, junto com o juízo, a instrução, junto com o juízo, a misericórdia. E ele faz, e sempre fez isso, que aqueles que foram vitoriosos sobre o povo de Deus, em vários períodos em que eles foram cativos, eles não os tratassem com demasiada crueldade, como no começo sempre acontece. Então Israel, ele era levado cativo, muitos são mortos, as mulheres foram rasgadas pelo meio, as crianças foram assassinadas, mas ao longo do tempo, junto com o juízo de Deus, a sua misericórdia, ela era demonstrada. E aqui nós vemos essa misericórdia sendo demonstrada na vida de Daniel. Pelo relato bíblico, nós vemos que de forma dura, severa e desdenhosa, os judeus eles foram tratados durante todos os períodos em que eles foram feitos cativos. E aqui a desumanidade, ela se suaviza. Essa maldade, esse ódio que os inimigos tinham do povo de Deus, ela é suavizada. E aqui o profeta, ele atribui tudo isso a Deus, que coloca o seu povo debaixo de misericórdia. Muitas vezes nós estamos sendo açoitados, muitas vezes nós estamos debaixo da mão pesada do Senhor por causa do nosso pecado. E é justo que assim seja. E é justo que nós não reclamemos. Mas se nós olharmos com bastante sinceridade, no meio do juízo, no meio da disciplina, o Senhor, ele está sempre mostrando a sua misericórdia para com aqueles que são seus filhos. O resumo disso é que Daniel, ele se volta para a misericórdia e para a bondade que foi incutida em um coração de um ímpio, que normalmente não seria tão gentil assim. Somente pela graça de Deus ele consegue alcançar esse favor. E isso está escrito aqui e dessa forma, para que nós nos preparemos melhor na nossa vida, se em algum dia nós vamos enfrentar dificuldades parecidas, ou nem tão graves assim como era a situação de Daniel, quando Deus nos chamar. Muito provavelmente, e isso já está acontecendo entre nós não vamos conseguir obedecer
as ordens e as exigências da palavra de Deus, sem enfrentarmos riscos, até mesmo físicos. A nossa segurança vai ser posta em jogo, muitas vezes. A nossa integridade física, nossa liberdade, ela já está sendo posta em xeque. Se nós resolvermos no nosso coração não nos contaminarmos com essa geração, fazermos diferente, andarmos contra a corrente, andarmos diferente do que o mundo pensa, abrir mão dos luxos, da ostentação, da opulência que esse mundo nos oferece, para vivermos a simplicidade do Evangelho, a preguiça, a suavidade e o conforto que o mundo nos oferece, eles vão nos consumir e vão nos fazer evitar a cruz de Cristo, vão nos fazer evitar o sofrimento, passar ao largo. Se eu for por esse caminho, eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que eu vou sofrer, eu posso até morrer, mas por causa da justiça de Cristo, mas por causa do Evangelho. Então eu vou por esse aqui que está todo mundo indo, onde não há sofrimento. Esse caminho estreito, esse caminho apertado é o que conduz à vida. Esse caminho largo, fácil de andar, onde todos estão indo, é o caminho que conduz à perdição. Mas aqui, Daniel ele está nos encorajando na obediência a Deus e aos seus mandamentos. E ele diz aqui que ele encontrou favor da parte do chefe dos eunucos, porque o Senhor achou justo que o seu servo encontrasse favor enquanto se mantinha fiel na sua tarefa. O Senhor poderia não livrá-lo, como não livrou muitos dos nossos pais na fé, quando se mantiveram firmes e pagaram com a sua vida por isso. Nós temos relatos na Escritura de vários que foram apedrejados, perseguidos, decapitados, cerrados pelo meio, crucificados de cabeça para baixo. Mas aqui aprove a Deus atender ao anseio de Daniel, e ele mesmo foi divinamente guiado para que ele se mantivesse fiel nesse momento específico, que nós possamos aprender a lançar os nossos medos, os nossos cuidados e preocupações sobre Deus, quando o terror, a perseguição nos ameaça no mundo, ou quando os homens nos ameaçam, nos impedindo ou querendo nos impedir de viver segundo os padrões divinos. Irmãos, não tenham dúvida na nossa vida, quando nós manifestamos o nosso jeito de viver, que espelha o que a palavra de Deus fala, que espelha a sabedoria da palavra de Deus, ainda que imperfeitamente, né? Nós vamos sofrer a oposição do mundo. Quando nós, com o nosso proceder, mostramos uma realidade da palavra de Deus, o mundo vai se levantar contra a gente e vai nos perseguir. E nós sabemos que o poder de transformar os corações daqueles que rugem contra nós e de nos livrar de qualquer perigo está nas mãos do Senhor. Nós até vamos nos defender, vamos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance, mas devemos saber que ser livres da perseguição, do sofrimento, até da morte nesse mundo por causa do Evangelho, isso vai estar nas mãos do Senhor. E essa era a intenção de Daniel, ao dizer que o chefe dos eunucos foi bondoso, que ele alcançou misericórdia para com ele. E aqui nós vemos, como Provérbios fala, que os corações humanos, eles são governados por Deus. Devemos saber que quando alguém age de forma bondosa, de forma inesperadamente bondosa para conosco, nós sabemos que o Senhor está por trás disso. Ou quando o coração de um rei é endurecido, como foi no caso de Faraó, é o Senhor que está por trás disso. Podemos ter tranquilidade e confiança de saber que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor, enquanto nós lutamos para permanecer fiéis à sua palavra.
Temos vários exemplos disso na Escritura. O Senhor, Ele transformando um coração de ferro num coração de carne. Ele transformando um coração duro num coração que se voltava para o seu povo. Quando Israel sai do Egito, Deus transforma o coração dos egípcios e cada um pedia para o seu vizinho, para a sua vizinha, tudo o que ele quisesse. E eles, de forma bondosa, os deram. Eles despojaram os egípcios. Os egípcios, eles haviam sido muito hostis para com os israelitas. E porque de forma graciosa e bondosa eles deram tudo aquilo que eles pediram, joias, pedras preciosas, porque o Senhor mudou o coração deles, porque o Senhor é capaz de irritar aqueles que foram nossos amigos para que se tornem hostis contra nós, mas Ele também pode fazer o contrário. Ele pode pegar o coração mais duro, o coração que nos persegue com maior avidez e transformar em um servo seu. Nós vemos esse exemplo com Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da Igreja de Cristo e foi transformado em filho de Deus, em apóstolo, para pregar o reino e a graça de Deus. Todas essas coisas estão debaixo do poder de Deus, a transformação dos corações em bondade e, igualmente, o endurecimento do coração daqueles que anteriormente haviam sido bondosos. E isso independe do temperamento e da característica de cada um desde o seu nascimento. Algumas pessoas são mais duras, são ferozes, selvagens, sedentos por sangue, implacáveis. Outras se mostram amigáveis, bondosos e gentis. Esses tipos de comportamentos no mundo, eles provêm da ordenação de Deus. Ele não só forma o gênero e a característica que cada um de nós vai ter desde o útero materno, mas em dias específicos, como nós vemos aqui, e até em momentos específicos, Ele muda o sentimento dessas pessoas para o seu propósito, para a sua graça, para que a sua verdade ela possa ser proclamada. E aí ele continua, porque nós podemos ver que até o mais insípido, o mais falho dos homens, aquele que é a mosca morta, ele em determinado momento ele pode possuir uma sagacidade ou tramar planos extraordinários, enquanto outros que são perspicazes, eles são inteligentes, eles podem se tornar estúpidos quando precisam de juízo e discrição. Devemos nos lembrar que as mentes e os corações humanos, eles são governados pelo Senhor. Mesmo aqueles que são mais rebeldes, mais contumazes, Ele vai mudando os sentimentos e o comportamento dessas pessoas à medida em que Ele quer, à medida em que a situação o exige. Não há razão para que nós temamos aqueles que se levantam contra nós. Não existe motivo para temermos a arremetida dos inimigos, mesmo quando eles rugem contra nós, quando eles cospem na nossa cara. E na sua fúria, eles se demonstram cheios de selvageria. Eles podem ser transformados pelo Senhor. Nós temos vivido aqui na nossa igreja, Simone, Oreb, nossa igreja tem sido ferozmente perseguida, né, por conta das coisas que temos pregado, e nós vemos que devemos nos submeter ao Senhor, tomar as atitudes que devemos tomar, mas sabemos que no momento certo a justiça e a verdade da palavra de Deus vão prevalecer. Podemos descansar em saber que os nossos perseguidores, apesar de parecerem fortes,
apesar de parecerem barulhentos e sublevarem o mundo contra nós, o Senhor nosso Deus dirige o coração dessas pessoas da forma quando Ele quer. E que, a exemplo de Daniel, que nós nos mantenhamos firmes na nossa caminhada, no curso em que nós estamos caminhando para a cidade celestial, não nos desviando, mesmo quando pode parecer que o mundo inteiro se está nos opondo, pois para Deus é muito fácil remover toda e qualquer oposição. Quando o Senhor deseja nos livrar, nós vamos encontrar pessoas bondosas que já foram muito cruéis. Isso é interessante, que na nossa caminhada, quando você olha para trás, pessoas que eram muito rigorosas, pessoas que eram muito duras, de repente aquela pessoa ela te faz um favor, te faz um gesto que você não espera, e a gente às vezes fica sem entender: poxa, essa pessoa me tratava tão mal, era quase que um inimigo meu, se opunha, e agora ela está me ajudando, né? É a ação de Deus para fazer a sua palavra ser estabelecida nesse mundo, através do nosso testemunho e através da nossa pregação. E nós devemos aprender e aplicar isso na nossa vida. Não é simplesmente olhar e ver: o Senhor concedeu misericórdia. Não. É saber que o Senhor está controlando todas as coisas. E aí no versículo 10, ele continua dizendo assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens na vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E aqui, apesar de ele ter demonstrado bondade, o pedido dele é rejeitado pelo chefe dos eunucos. Porque, diferentemente de Daniel, que sabia que ele tinha que ficar firme, né, no seu propósito de não se contaminar, o chefe dos eunucos estava preocupado com a cabeça dele. Porque se, ao cabo do período de teste, em que eles estavam sendo mantidos para aprender a cultura, os jovens chegassem na presença do rei pálidos, fracos, desanimados, por causa da comida, o chefe dos eunucos seria morto, porque ele recebeu uma ordem do rei e ele não teria cumprido, né? E essa bondade que foi mencionada anteriormente, ela foi louvada, não porque ele concordou com o desejo e as súplicas de Daniel, mas porque ele manteve segredo de algo que poderia ter colocado Daniel em um grande perigo. Suas próprias palavras traem sua humanidade, porque apesar de negar essa solicitação, ele pede desculpa de modo amigável, usando palavras gentis, como se dissesse que o faria com prazer e não temesse a fúria do rei. É estranho, humanamente falando, você vê que ele responde assim, parece que ele está chateado de não poder conceder aquilo que Daniel pedia. É difícil você ver alguém te falando não. Hoje em dia é muito difícil você ver isso. Alguém te fala não, mas se desculpando. Poxa, não vou poder fazer. Entenda o meu lado. Normalmente, quando você pede alguma coisa para alguém que está muito acima de você, não, acabou e pronto, não te dá nenhuma explicação. Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O famoso ditado. Mas aqui a gente vê que ele não tinha ousadia suficiente para conceder aquilo que Daniel estava pedindo, mas ele age de forma bondosa, não só não entregando, não delatando, mas até no jeito que ele responde, né? Ele não ter dado satisfação nenhuma, ele falou, não, acabou e pronto, não. Ele mostra que ele estava com medo, ele estava, né, preocupado, ele fala que temia o rei, tinha medo do rei, que determinara aquela porção diária, aquilo que eles deveriam comer, né? Ele não deve ser culpado por temer a um mortal,
mais que ao Deus vivo, porque ele não tinha conhecimento do Deus vivo. As pessoas que não conhecem ao Senhor, que não sabem que devem viver para a glória de Deus, mesmo que isso represente a morte nesse mundo, não era do conhecimento dele. Então ele se comporta como qualquer homem natural. E provavelmente, por saber que eles eram de uma religião diferente, e ele até poderia ter compreendido que esse pedido de Daniel pudesse ter vindo de uma motivação sinceramente religiosa, ele não consegue imaginar que ele aprovaria esse tipo de coisa. Ele até sabia que os judeus tinham a sua seita particular, mas a religião babilônica, ela deveria estar em primeiro lugar das vidas deles. Eles não poderiam abrir mão daquilo que eles estavam aprendendo para deixar de cumprir uma ordem do rei em nome da sua religião de origem. Muitas pessoas comuns acham que estão certas ao rejeitar as superstições, mas elas permanecem no erro ao acreditarem que para eles é correto viver segundo uma antiga maneira que foram criados, a qual passou de geração em geração. Isso acontece muito na nossa igreja. Muitas vezes nós chegamos até aqui vindo de uma tradição cristã, mas com muitos vícios, com muitas coisas erradas. Quando nos deparamos com a verdadeira religião, nós não queremos mudar hábitos antigos. Nós não queremos mudar algo que tem uma capa de religiosidade, algo que, por mais que possa parecer certo, contraria o que a palavra de Deus fala. O chefe dos eunucos, ele poderia até ter uma opinião correta acerca de Daniel e de seus companheiros, sem ser tocado por qualquer desejo de aprender o que seria o correto em termos de religião. Ele simplesmente apresenta uma justificativa, até de forma bondosa, para não satisfazer o desejo dele, porque o rei interpretaria como uma ofensa capital. É até de se estranhar, porque você está tendo contato, você tem contato com uma outra cultura, quando você está conversando com uma outra cultura, e você vê algo que é diferente, normalmente nós somos, pela curiosidade, instigados a perguntar: gente, por que vocês fazem isso dessa forma? Por que na cultura de vocês isso é diferente? Aqui, o chefe dos eunucos, ele poderia ter tido essa curiosidade. Vem cá, vocês não sabem que vocês podem ser mortos por isso? Por que vocês estão querendo fazer isso dessa forma? Abriria até o espaço para que ele ouvisse a pregação, mas não. Ele simplesmente nega e fala que o pescoço dele está em jogo. Ele não é tocado de forma nenhuma por essa atitude de Daniel e de seus amigos. E aí ele continua nos versos de 11 a 13. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Daniel, quando ele ouve a resposta do chefe dos eunucos, do chefão lá, a quem eles estavam sob os auspícios, aos cuidados daquele chefe, ele não desiste, ele apela para o servo, porque o chefe dos eunucos, ele tinha muitos servos sob o seu poder, ele não tomava conta de todos, ele era o responsável, e ali ele tinha vários subordinados que cuidavam especificamente desses jovens, E aqui ele se volta para o chefe dos cozinheiros,
para o cozinheiro-chefe. Né? E aqui nós vamos ver que, além dele dar uma solução para o problema de não ter alcançado o favor do chefe dos eunucos, aqui ele mostra alguma engenhosidade e uma perseverança e uma constância incomum nos nossos dias. Né? Digo, uma constância incomum nos nossos dias. Daniel, ele não desanima, ele não desiste quando ele tenta se manter fiel ao Senhor, quando ele tenta não se contaminar. Na primeira dificuldade ele fala, Senhor, eu até tentei, não deu. E se lança naquilo que ele tanto abominava. Não, ele se mantém constante. Ele não obtém sucesso, ele não desiste. Né? Muitas vezes nós nos desanimamos diante das rejeições e vemos que o nosso caminho ele está interditado. Né? Nós achamos que isso é uma prova real de fé. Achamos que isso, somente isso, mostra a nossa fé, mas não. Nós devemos tentar outras formas, devemos tentar outros caminhos. Estamos andando por um caminho e aquele caminho está fechado. Né? Não é aquela solução. Simplesmente nós paramos e não continuamos a caminhada. Mas não, nós devemos continuar a caminhada. Se aquele caminho não está dando, eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou de todas as formas que me forem possíveis, lutar para continuar no caminho da retidão. E com isso, mostrar que a piedade está enraizada no nosso coração. Porque se eu desisto de prosseguir na carreira cristã, na primeira dificuldade, no primeiro empecilho que se mostra, eu sou como aquele na parábola do semeador, em que a semente é lançada onde o solo é raso. Ela logo floresce, logo germina, mas quando vem a tribulação, rapidamente eu me escandalizo. Nós poderíamos até entender que Daniel ele se resignasse depois de receber uma rejeição, como foi a resposta do chefe dos eunucos. Né? Quem poderia dizer que ele não fez tudo o que ele podia? Não, ele tentou, realmente ele tentou. Ele chegou para o chefe dos eunucos, ele colocou a sua vida em risco, ele colocou a vida até do chefe dos eunucos em risco. Ele pediu, ele fez aquilo que ele deveria fazer, mas ele supera esse obstáculo. Quando ele não consegue nada do chefe dos eunucos, ele se aproxima do servo do chefe dos eunucos. Né? E ele ainda faz isso de uma forma extremamente sábia, pois esse servo, e nós vamos entender isso, ele não poderia fazer a objeção que nós acabamos de ouvir o chefe dos eunucos falar. Ele conhecia esse servo, ele já sabia desse pedido de Daniel, ele já sabia que ele havia sido negado o pedido dele. E aí, antes que ele pudesse dizer não, antes que ele pudesse chegar e falar a mesma coisa que o chefe dos eunucos havia falado, ele mostrou para ele como ele poderia concordar com o pedido de Daniel sem correr risco. Né? Como se ele tivesse dito: nós não tivemos êxito com o chefe dos eunucos, porque ele temeu por sua vida. Então pensei em outra solução, uma solução através da qual poderá satisfazer os nossos desejos sem ser pessoalmente incriminado. O caso vai ser completamente secreto, você não precisa contar para ninguém, mas experimenta os teus servos por 10 dias apenas e nos dá uma chance. Né? Permita que só nos dê água para beber e legumes para comer. Né? E é interessante porque eles ainda estavam naquele período de 3 anos. Esse período de 10 dias não ia fazer diferença se não desse certo e eles fossem obrigados a voltar a comer a comida do rei.
nenhum deles ia passar por problema, porque eles não seriam apresentados diante do rei ao fim desses 10 dias. Eles seriam apresentados diante do rei ao fim dos 3 anos. Então Daniel ele usa de uma sabedoria, de uma sagacidade no seu coração, divinamente instruído, logicamente, né, para que eles pudessem ser testados por esse período curto de 10 dias. E se após esse período eles estivessem belos e saudáveis, não vai ter nenhuma suspeição. Ninguém iria desconfiar de que não nos temos alimentado bem, né, na visão deles, desobedecendo a ordem do rei. É como se ele estivesse dizendo para o chefe dos cozinheiros: o teste vai ser seguro para ti, e terás tanta razão para se preocupar quanto nós. Por isso não há razão para rejeitares o nosso pedido. Quando Daniel faz essa proposta, ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus e pela sua sabedoria para que ele agisse dessa forma. Mas por que Daniel ele estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus? Porque ele conhecia a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos a sua palavra no nosso coração, né, a sabedoria divina, a instrução divina, ela nos acompanha na nossa vida, ela nos acompanha nas nossas decisões, ela nos acompanha naquilo em que nós devemos fazer para nos mantermos firmes e não pecarmos durante a nossa vida. Aqui Daniel ele demonstra uma sabedoria muito além do que se poderia imaginar, né? De alguém que já colocou a sua vida em risco uma vez e novamente ele usa o mesmo argumento, ele faz o mesmo pedido, já entendendo que a objeção que o chefe dos eunucos apresentou, que era que ele poderia morrer, ele já deixa o cozinheiro-chefe tranquilo: não, experimenta a gente só por 10 dias. Se não tiver bom, a gente para e volta para o anterior. Ele tinha tanta certeza naquilo que ele estava pedindo, né? Foi um dom singular de Deus, né? Uma graça singular de Deus, que Daniel ele conseguisse influenciar a mente daquele cozinheiro-chefe que tinha domínio sobre ele. Se ele falasse que não, era não. Não tinha outra opção, né? Mas a gente precisa se lembrar de que o profeta assim falou. Ele não falou impulsivamente ou simplesmente pela sua própria iniciativa, mas pela ação do Espírito Santo. Se fosse algo só da cabeça dele, né, e que o Senhor mesmo assim lhe assegurasse um resultado feliz, não seria sábio, né? Não seria algo que serviria para o louvor da glória do Senhor. Mas as coisas, quando são feitas na nossa vida, dirigidas pelo Espírito Santo, essas coisas elas servem para o louvor e para a glória de Deus. Não há dúvida que ele sabia, pela ação do Espírito Santo na sua vida, que tudo sairia bem e que daria certo esse plano de só comer legumes, de não se contaminar, se esse servo lhe permitisse, se ele lhe desse uma resposta favorável, porque ele tinha falado segundo o Espírito Santo de Deus, que era o seu líder e o seu mestre. E é muito útil que nós observemos que frequentemente nós embarcamos em aventuras, em algumas situações que vão nos desapontar, porque muitas vezes nós nos levamos apenas pela nossa mente carnal e não consideramos aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é para a glória de Deus. Quando nós usamos de estratagemas, quando nós usamos de astúcia, mas essas coisas não refletem a sabedoria da palavra de Deus, quando não somos guiados pelo Espírito de Deus e apenas usamos a nossa inteligência,
nós estamos caminhando num caminho que não é agradável a Deus. E muitas vezes nós vemos homens terem alguma esperança, nutrirem alguma esperança de algum resultado em alguma coisa que empreendem, mas finalmente eles vão descobrir que foram enganados, porque eles foram apenas guiados pelo seu coração pecaminoso. E aquilo que eles empreenderam, todo aquele esforço, toda aquela obra, era para simplesmente engrandecimento próprio, para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse tido como melhor que os outros, né? Não para a glória de Deus. Aqui o objetivo de Daniel não era se sobressair, não era se mostrar mais santo que os outros jovens que não decidiram se contaminar, mas o objetivo dele era a glória de Deus. Ele não tentou fazer essas coisas, tudo isso que ele fez até agora, baseado num insensato entusiasmo, né? Ele não falou sem refletir, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para que ele pudesse fazer tudo aquilo que ele fez. E ele continua falando, né, ao chefe dos cozinheiros, ao cozinheiro-chefe, que legumes nos sejam servidos para que comamos e água para que bebamos. Nós vemos que esses 4 jovens, eles não se abstiveram da comida real por medo de tocar em algo que era impuro, né? A lei jamais proibiu de beber vinho, exceto aos nazireus, que era feito um voto e eles se dedicavam com a abstinência de vinho. E a lei também permitia a ingestão de carne, que era abundante na mesa do rei, as finas iguarias na mesa do rei. Então, por que razão eles foram tão escrupulosos? Como nós já dissemos anteriormente, ele não desejava viciar-se nos prazeres da corte, hábito que rapidamente o faria perder e abdicar da sua filiação a Abraão. Ele não desejava somente se alimentar de forma frugal, como até insatisfatória, não buscando se agradar. Imaginem a situação deles. Eles sabendo que o povo de Deus estava passando por dificuldade, muitos estavam morrendo de fome, muitos estavam em uma situação deplorável, não conseguindo se alimentar, não conseguindo água para beber, tratados severamente como escravos. Ele se resolve colocar em uma alimentação bastante similar ao dos seus irmãos, para que ele não perdesse esse vínculo com o povo de Deus, mesmo que ele tenha sido criado, e nós vimos isso no começo do texto, que eram jovens de fina estirpe, eram jovens da realeza. Ele tenha sido criado no meio das mais altas honrarias. Ele sempre buscou estar irmanado com os seus cativos, com os seus irmãos que estavam sendo tratados com dureza, né? Que estavam sendo tratados com desumanidade, passando por necessidade e morrendo, enquanto ele tinha à sua disposição as finas iguarias do rei. Ele poderia ter se alimentado só de pão, de outras coisas. Ele poderia chegar na mesa do rei, não, eu vou pegar as coisas mais simples da mesa do rei e vou comer. Mas não, ele se contenta apenas com legumes, para que ele pudesse lamentar e nutrir a sua mente com a memória da sua terra natal, que logo seria esquecida se ele mergulhasse nos esplendores da corte. É mais ou menos assim: eu não vou provar nada disso, porque eu sei que eu vou me esquecer de como a minha terra manava leite e mel, de como era bom eu estar na terra prometida, de como era bom
eu estar em Jerusalém. Quando você e aqui no caso, se ele houvesse se entregue a essa situação, ele não iria ter mais essa lembrança boa de como era bom Jerusalém, de como era bom ser povo de Deus. Aqui, como servo dos caldeus, está muito melhor. Então ele voluntariamente, ele abre mão de algo que era um direito dele, era até uma ordenança do rei, mas ele prefere ser tratado com a mesma indignidade que os seus irmãos estavam sendo tratados. Muitas vezes nós temos notícias de crentes que estão sendo perseguidos, de crentes que estão passando por dificuldades hoje, estão presos, estão tendo seus bens espoliados, estão sendo perseguidos e alguns até mortos por causa do Evangelho. Qual tem sido o nosso sentimento para com essas pessoas? Qual tem sido o nosso comportamento? Nós temos orado por eles, temos contribuído financeiramente para a obra de Cristo, para que o Evangelho seja proclamado, temos nos afundado na abundância, temos nos afundado nas delícias que esse mundo proporciona, enquanto irmãos nossos estão passando fome, estão sentindo na carne o que é sofrer pelo Evangelho de Cristo. Aqui Daniel, ele resolve no seu coração não se contaminar com essas coisas, porque ele trazia dentro dele a memória de quem ele era e quem era o Deus verdadeiro dele. Que nós possamos, eu vou parar por aqui, que nós possamos, a exemplo de Daniel, trazer esse mesmo sentimento quando nós estivermos na presença dos poderosos, quando nós estivermos numa situação de destaque, nos lembrar de quem nós somos filhos, quem são os nossos irmãos, de onde nós viemos e para onde nós estamos caminhando. Que esse exemplo de completa coragem, completa falta de temor que Daniel tinha da morte, de se colocar em uma situação perigosa, e ao longo da narrativa do livro de Daniel nós vamos ver outras situações mais graves ainda, em que eles resolveram permanecer firmes, mantiveram a sua confissão em meio às dificuldades, em meio à confrontação do mundo. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, a exemplo dele, permanecer firmes quando a oposição do mundo se levantar. E que também, a exemplo dele, nós não desistamos enquanto nós estivermos sofrendo a oposição do mundo, mas que batalhemos para continuar caminhando. Que não cheguemos diante do Senhor, Senhor, eu tentei, mas não deu. Continuemos firmes, mantendo a nossa confissão, mantendo a nossa fé e lutando por permanecermos fiéis à palavra do Senhor no meio de uma geração perversa e corrompida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essas coisas elas estão escritas, ó Pai, para que nós tomemos como exemplo e vivamos, Senhor, a partir do que a Tua palavra nos ensina. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando vemos o relato de Daniel, da sua ousadia, o seu desprezo por essa vida, Senhor, e o seu apego, o seu amor ao Senhor, nos sentimos envergonhados, ó Pai. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos, estamos passando por dificuldades e não chegamos nem perto disso. E muitas vezes nos desanimamos na nossa caminhada por problemas que não seriam nem considerados problemas pelos grandes homens que viveram antes de nós, ó Pai. Mas que possamos olhar o exemplo da Tua palavra, o exemplo de Daniel descrito aqui, e que possamos sair fortalecidos, ó Pai, hoje daqui, para enfrentarmos uma semana de dificuldades, de rejeições, de oposições, mas que possamos permanecer firmes, Senhor, na nossa confissão de fé, firmes, ó Pai, naquilo que os nossos lábios um dia proclamaram diante da Tua igreja, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esses exemplos foram deixados para nós e que, pelo Teu Espírito, nós temos a capacidade e a possibilidade
de aplicar isso à nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e para que o Teu Evangelho seja proclamado nesse mundo. Nos dá, Senhor, uma semana debaixo da Tua proteção. Nos dá, Senhor, uma semana em que possamos ter a nossa mente relembrada, Senhor, dessas palavras e que possamos, ao sairmos daqui, já estarmos ansiando por estarmos de volta no próximo domingo, para cultuarmos ao Senhor junto com o Teu povo, Pai, e sermos abastecidos com a Tua palavra para uma semana, Senhor, de lutas, de dificuldades, mas principalmente de vitória, Senhor, de crescimento na vida espiritual. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém.